De volta já aqui com Bem Assim, olha só, na última sexta-feira, no dia 5 de fevereiro, foi comemorado o dia da mamografia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres do mundo inteiro e é por isso que há necessidade de descobri-lo o quanto antes através da mamografia. Por isso que esse exame ele é tão importante. Para conversar mais com a gente sobre ele, explicar mais detalhes, nós estamos agora aqui no estúdio com a mastologista Lígia Teixeira. Muito bom dia, doutora Lígia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui para falar de um assunto tão importante, que é a mamografia. Sexta-feira foi o dia da mamografia e a mamografia ela é um exame que salva muitas vidas. Apesar de todo o preconceito que ainda envolve o exame, então fico muito feliz de estar aqui hoje para tentar desmistificar todos os mitos que envolvem o exame. Então vamos lá, obrigada também pela presença, pela disponibilidade, por ter aceitado nosso convite. O que é a mamografia, hein, doutora? A mamografia ela é um exame de raio-x, ela é um raio-x da mama. Sim. E isso é um dos fatores que amedrontam um pouco as mulheres, pelo fato de ser um raio-x, de ter radiação. Entretanto, a radiação proveniente do exame de mamografia ela é muito baixa. Comparado com o exame de tomografia, por exemplo, uma tomografia do tórax tem 11 vezes mais radiação do que uma mamografia. E mesmo que a gente faça uma vez por ano ao longo de toda a vida, a radiação da mamografia não provoca risco, ela não aumenta o risco de desenvolver um câncer por causa da radiação. É um exame totalmente seguro. Tá, qual que seria a diferença entre a mamografia e a ultrassonografia nesses casos do câncer de mama? A mamografia é o exame de raio-x e tem essa radiação que é muito baixa. A ultrassonografia ela é um exame que não tem radiação, mas ele não tem o mesmo impacto em diminuir a mortalidade por câncer de mama como a mamografia tem. É importante saber que a ultrassonografia ela também ajuda muito nessa detecção do câncer, mas ela não substitui, hipótese alguma, a mamografia. O exame que demonstrou ser mais importante, o padrão ouro, é a mamografia, e a ultrassonografia entra como um exame para complementar a mamografia, mas não deve ser realizado apenas a ultrassonografia para a detecção do câncer de mama. Hoje o câncer de mama ele é um dos que mais acometem, né, as mulheres, tanto que a gente tem um mês totalmente dedicado a ele, que é o Outubro Rosa, uma campanha maravilhosa e de suma importância aí, né, que visa, né, ajudar todas as mulheres a se prevenirem, a buscarem um tratamento, né, precoce, caso seja diagnosticado o câncer de mama. Por que ainda assim, mesmo com esses dados, muitas mulheres não fazem esse exame? Sim, infelizmente, na semana passada nós tivemos uma triste notícia de que o câncer de mama, ele passou a liderar o ranking dos tipos de câncer no mundo. Olha só. Esse posto de primeiro lugar, ele foi ocupado durante 20 anos pelo câncer de pulmão. E a partir do ano passado, desse ano, o câncer de mama se tornou o tipo de câncer mais comum no mundo. E a gente atribui isso a vários fatores. Existe muito mito envolvendo o exame da mamografia, que é um exame que já comprovadamente diminui a mortalidade por câncer de mama. Sim. Por exemplo, a cada 10 mulheres que têm câncer de mama, a mamografia salva a vida de 4. Então, assim, é um número muito expressivo. Algumas mulheres têm medo de fazer o exame porque temem ser um exame muito doloroso, insuportável. Eu falo que eu fiz minha primeira mamografia há 2 semanas. Eu imaginava que ia sentir mais dor, eu não senti dor durante o exame. Senti sim um desconforto pela posição para ajustar a mama no aparelho, mas não é um exame que dói. É um exame extremamente rápido para aquelas mulheres mais sensíveis que realmente vão sentir dor. É um exame muito rápido, então é um incômodo que pode salvar uma vida e que que a mulher vai passar por ele só uma vez por ano. Então, em relação à dor, eu tranquilizaria por experiência própria. Um outro fator é a dificuldade de acesso às mamografias. Sim. Por exemplo, uma mulher que mora na zona rural, ela não tem condições, ela não tem recursos
para chegar na capital para poder fazer o exame de mamografia. Em muitos lugares, o mamógrafo ele se encontra muito longe dessas mulheres. Em Alagoas, nós não temos problema com o número de mamógrafos. Os mamógrafos em Alagoas são suficientes. Sim. Não é a realidade do Brasil, tá? Mas aqui nós temos 31 mamógrafos no estado e isso é mais do que suficiente para realizar todas as mamografias necessárias. O que talvez tenha é essa má distribuição geográfica. Então, muitas mulheres têm dificuldade de acesso, não têm dinheiro para bancar esse transporte até o local onde tem o mamógrafo. Isso é um fator muito importante. O medo de descobrir uma doença como o câncer, que é um estigma, né? Ainda muitas mulheres não fazem o exame porque têm medo do que vão encontrar. Basicamente são esses fatores e a falta de busca ativa que a gente fala, que é o quê? A mulher se dispor a ir fazer o exame, a mulher simplesmente acha que ele não é tão importante como é. Então daí a importância da gente dar todas essas informações, de que a mulher ela pode salvar a vida dela só com o exame de mamografia feito regularmente. Não adianta fazer uma vez e depois nunca mais ir fazer. A recomendação é iniciar aos 40 e fazer todos os anos até não tem uma idade limite. Iniciei aos 40, então, né, as minhas mamografias, só que aí teve um ano que eu vou fazer aqui só o exame do toque. Não achei nada, tá tudo certo, vou seguir a minha vida. Exame do toque substitui a mamografia? Não, o exame do toque ele não substitui a mamografia. Tem sua importância sim em a mulher se autoconhecer, em conhecer como são suas mamas normais, porque quando surgir uma alteração ela vai saber identificar, né? Mas o exame do toque ele dá o diagnóstico quando o nódulo já está grande, quando a doença já está mais avançada. A mamografia ela dá o diagnóstico quando a doença ainda não é perceptível ao toque. E isso aumenta muito a chance de cura, que pode chegar até mais que 90%. Certo. É um exame de prevenção ou não? Não é um exame de prevenção. A prevenção a gente entende como aquilo que a gente faz para evitar ter a doença. No caso do câncer de mama, o que a gente faz para evitar tê-lo é fazer atividade física, manter o peso adequado, evitar obesidade. Inclusive, nesse estudo publicado mostrando que o câncer de mama está sendo o mais comum, um dos fatores identificados foi a obesidade feminina, que aumentou muito nos últimos anos. E a obesidade já é conhecida e comprovadamente um fator inflamatório crônico que aumenta o risco de várias doenças, inclusive dos cânceres e do câncer de mama. Então, não previne, né? Para prevenir são os bons hábitos. Isso. A importância da mamografia está em diagnosticar o câncer precoce, quando a gente ainda não é capaz de perceber, quando a gente está assintomático, quando não tem sintomas. Ele detecta o câncer na fase muito inicial e isso chega a alcançar quase 100% de cura com a doença. Olha só, muito se fala nas mulheres, né, doutora? Mas os homens, eles também precisam fazer a mamografia? Se sim, a partir de qual idade? Os homens não precisam fazer a mamografia anual, como as mulheres, a partir dos 40 anos. Sim. Mas, diante de uma alteração na sua mama, seja um nódulo palpável, uma alteração no mamilo, eles devem se reportar a um especialista, de preferência um mastologista, e aí sim, provavelmente, o médico vai pedir um exame de mamografia para identificar se esse tipo de lesão é suspeito de câncer ou não. Então, o homem ele pode fazer a mamografia, mas só quando ele tem sintomas, porque o câncer de mama em homens é muito raro, então não justifica que ele faça com uma mulher o exame anualmente. Certo. Se eu, como mulher, tenho histórico familiar de câncer, preciso começar, por exemplo, a fazer a mamografia mais cedo? Preciso começar já a me organizar e a procurar médicos qualificados para me acompanhar? Sem dúvida. É importante as pessoas entenderem o que significa ter um risco familiar. O risco familiar para câncer de mama é entendido como ter parente de primeiro grau acometido por câncer de mama ou câncer de ovário. O que é um parente de primeiro grau? É a nossa mãe, é a nossa irmã. Tá? Então, se você tem um parente de primeiro grau acometido por câncer de mama ou ovário na sua família, deve acender sim um alerta e procurar um acompanhamento com especialista o quanto antes. A recomendação normalmente é
A gente pega a idade da pessoa que teve o câncer, por exemplo, se minha mãe teve um câncer de mama aos 45 anos, isso é considerado uma idade muito jovem, eu devo pelo menos iniciar o meu acompanhamento com mamografia 10 anos antes, a partir dos 35 anos. Sim. Mas isso é muito individual, então diante de, se você tem dúvida que tem uma parente próxima na família, procurar o especialista e ele vai individualizar para o seu caso a idade ideal para iniciar o acompanhamento. E o rastreamento mamográfico, hein, doutora, o que é? Rastreamento, exames de rastreamento são exames que atingem uma grande massa de pessoas. Sim. São exames que não são tão caros para poder se ter esse alcance. São exames que não causam mal e que são capazes de mudar a história de uma doença. Então, está provado, as pessoas veem a mamografia, existe muita essa história de que a mamografia, ao invés de salvar do câncer, pode causar câncer. Isso é um mito, tá? A mamografia ela é um ótimo exame de rastreamento, ela é relativamente barata, ela não causa malefício e ela sim muda a história da doença que é o câncer de mama. Então, isso é um exame de rastreamento. Existe o rastreamento para o câncer de colo de útero, sim, que também é muito semelhante ao objetivo. Tá? Então, esses são exames de rastreamento, eles mudam. E a mamografia, comprovadamente, reduz a mortalidade. Ela não impede que a mulher tenha o câncer, mas ela reduz a mortalidade em até 40% dos casos. O que é importante nesse momento, tá? Pelo que eu estou aqui conseguindo absorver da conversa com a doutora Lígia, é que você não tenha medo. Você, mulher, está aí chegando nos 40, já está nos 40, não tenha medo. Faça esse exame anualmente, busque o seu médico. É muito mais importante quando a gente tem esse acompanhamento e fica ali de olho, atento, né? Se houver algum sinal, se houver alguma descoberta, que isso seja o mais precoce possível. Porque, infelizmente, se a gente descobre mais distante, né, ali mais para frente, talvez as chances de cura elas sejam menores do que seria quando a gente descobre no começo. Então é importante que a gente vença esse medo enquanto mulher, né? A doutora falou muito bem que não dói, há um desconforto sim, mas dor não. Então, o que é que incomoda, né? Assim, uma pequena dor, um pequeno incômodo perante, né, a sua saúde. Então é muito mais importante que você priorize a sua saúde. Doutora, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, queria que a senhora deixasse dicas, então, aí sobre a mamografia ou até mesmo uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu falaria que não deixe para amanhã a mamografia que você pode fazer hoje, eu até falei sobre isso. A dor de um câncer incurável, porque foi diagnosticado tardiamente, é muito maior do que a dor provocada pelo exame de mamografia, que dura apenas alguns segundos. Então, não tenha medo, é um exame rápido, incomoda um pouco, mas é um incômodo que pode salvar a sua vida. Maravilhoso, né, gente? Quem quiser acompanhar a doutora Lígia, seu dia a dia, suas dicas, como é que pode fazer? Eu tenho consultório, atendo em alguns hospitais e passo muitas informações através do meu Instagram, lá tem os meus contatos profissionais, doutora Lígia Teixeira. Muito bem, vamos ficar todas, né, atentas, é muito importante as nossas datas, as nossas idades e referentes à mamografia, a fazer esse exame que é tão importante e que tem aí ajudado a salvar muitas vidas, como a doutora falou aqui hoje. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Vamos agora para um rápido intervalo, porque na volta a gente vai conferir uma entrevista sobre dente ciso, né? Extração de dente ciso. Sai daí não, volto já já.